Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Grace, tenho 37 anos, sou mãe de 2 filhos, sou casada há 16 anos. Tenho uma experiência com Jesus, onde eu passei a caminhar com Ele há 19 anos e desde então eu busco realmente ser cada dia mais parecida com Ele, né? Busco através da Bíblia, da palavra de Deus, que é viva e eficaz, realmente ser cada dia mais parecida com Ele. Sou sim uma grande pecadora, talvez você conheça algum dos meus pecados, mas eu realmente busco consertar aquilo que eu consigo e eu busco realmente viver uma vida diferente, né? Toda vez que eu percebo que eu estou fazendo algo que não agrada ao coração de Deus. A minha busca realmente é essa, é agradar o coração de Deus. Eu existo para servir a Ele, eu existo para honrar a Ele, eu existo para ser quem Ele quer que eu seja e para fazer diferença aonde eu estiver. A diferença não porque eu tenho algo para oferecer, mas a diferença porque Jesus, através da minha vida, pode chegar onde Ele quiser que eu chegue e transformar o que Ele quiser transformar e fazer sim com que aquele lugar seja transformado, com que aquela vida seja transformada através dele, que apenas me usa como canal, como instrumento. Busco constantemente realmente me aperfeiçoar, melhorar quem eu sou. Essa busca, ela vem realmente através do Espírito Santo que habita em mim e habita dentro de todos aqueles que creem que Jesus Cristo morreu para te salvar, para que levar, sobre ele os teus pecados. Se você reconhece que você é pecador e que você precisava dessa salvação e aceitar ele como teu Senhor e Salvador, aí o Espírito Santo passa a habitar dentro de ti. E o Espírito Santo habita dentro de mim há 19 anos, talvez mais, porque eu tenho questionado com Deus quando realmente foi minha conversão. Mas tudo bem, assim, há 19 anos foi realmente um momento assim muito específico de mudança na minha vida. E isso não quer dizer que eu não viva, problemas, que eu não tenha dificuldades, pelo contrário, eu tenho muitas dificuldades e a palavra de Deus fala que na vida teremos aflições. E sim, todo ser humano passa por aflições, porque o ser humano, quando pecou lá no Jardim do Éden, ele decidiu sim por uma vida que não seria a vida perfeita que o Senhor tinha preparado para nós. E com isso tudo, com as aflições que eu vivi, todas elas eu fui crescendo e tentando melhorar, porque tudo que acontece tem um propósito. Tudo que Deus faz na nossa vida, permite acontecer na nossa vida, porque não quer dizer que Ele queira, mas Ele permite para nos aperfeiçoar, para nos ensinar, tanto para melhorar a nós mesmos, como para que a gente possa ajudar outros a serem melhores também. E eu já vivi muitas lutas na minha vida, em várias áreas, principalmente na área financeira. E hoje, quando a nossa vida estava mudando nessa situação, nessa área, e a gente via realmente Deus honrando, Deus nos honrando, e nós temos vivido um novo tempo nesse sentido. Aconteceu algo que eu não esperava e que eu não entendi de primeiro, mas logo eu entendi o que estava acontecendo e o porquê também. E eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês, Eu falei aí que eu ia compartilhar um pouquinho do que está acontecendo, já tem 4 minutos de vídeo, e eu vou tentar ser breve aí, porque a ideia é realmente abençoar vidas e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito. E eu espero e creio que seja só um início de um testemunho. No dia 31 de julho de 2021, há 2 meses atrás exatamente, na madrugada do dia 31 para o dia 1º, estava todo mundo dormindo já, meus sogros estavam na minha casa, inclusive. Foi um dia muito especial, dia 31, que foi o dia da ordenação pastoral do Pi, que é o meu marido. Inclusive, eu não sei se eu falei,
mas eu sou mãe de 2 filhos, enfim, acho que eu falei no início. E nessa madrugada eu eu senti dores muito intensas. Eu vinha num período aí de uns 3 meses com muita pressão nos dentes, na arcada. Eu vinha pressionando muito as arcadas, né? Que alguns chamam de bruxismo, outros de ATM, enfim. E eu tive dores tão intensas e doía tanto essa região, só no lado direito, que eu achei que tivesse a ver com a ATM, com o bruxismo. Só que era uma dor que ela vinha muito forte, ela irradiava por toda essa região aqui, vinha pro nariz, têmpora e olhos. E ela vinha assim uns 2, 3 minutos e parava. E nessa primeira noite eu tive 3 vezes essa mesma dor. É uma dor que é muito forte, de verdade. Assim, os médicos dizem que é uma dor que é bem difícil de comparar a outra, que realmente quem tem só é que sabe, que não dá realmente para ser comparada com outra dor, é algo muito forte. E ela vem e ela parece choque, assim, né? Onde ela passa, parece que ela tá dando choque, é uma coisa muito doida. E aí passei a primeira noite durante o dia normal e eu tive no decorrer da semana, né, 3 noites seguidas a mesma coisa. Os episódios foram aumentando, eu passei a ter mais vezes os episódios. O tempo é esse, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Na hora da dor parece que é muito mais. Quando a dor vem, eu não consigo falar, eu não consigo ficar deitada, eu não consigo tocar, eu não consigo fazer nada. Gente, é uma coisa muito estranha. E eu tinha que levantar e caminhar e ninguém podia falar comigo porque era algo assim surreal. E eu passei a ter durante o dia também, e eu passei uma semana tendo essa dor sem saber o que fazer. Tomava alguns remédios, meu marido me dava alguns remédios e nada fazia passar. Só que como ela vem e passa, eu consegui ter uma vida normal nessa semana, só que eu não conseguia dormir direito mais, e a hora que vinha a dor eu não conseguia fazer nada. Então se eu estivesse falando com alguém, se eu estivesse fazendo alguma coisa, eu não ia conseguir. Então era bem ruim, assim, bem difícil mesmo. E aí, passando uma semana, né, isso era num sábado para domingo, na segunda-feira, sem ser a primeira segunda-feira, uma segunda-feira depois, já tendo uma semana e um dia, né, a mais aí, eu pensei assim, eu preciso ir em algum médico precisa me ajudar, não tem condição de eu ficar assim. E aí eu tava me arrumando para ir no ortopedista, já tinha falado com a dentista, né, sobre o que estava acontecendo. Ela até mandou tirar um raio-x, só que eu pensei assim, não tem nada a ver, meu siso já foi visto, que não tem o que fazer, que não, sabe, não tinha necessidade, assim. Eu sei que eu não tenho cárie, então não, né, não tinha um tratamento específico para ser feito, enfim. Então, assim, era muito claro pra mim que não era dentista. Só que eu não tinha clareza de qual médico ir. Então, eu tava me arrumando pra ir num ortopedista. Porque como eu tenho muitas dores na coluna, eu trabalho muito tempo sentada, com a cabeça baixa, assim. A minha mãe falou, vamos ali na IOT, que é uma clínica daqui, e tu vê, né, com algum médico, de repente tá irradiando, de repente é isso. E aí eu tava me arrumando pra ir, a minha sogra passou aqui em casa só pra deixar alguma coisa, pegar alguma coisa com meu cunhado, enfim. Eles ficaram no carro na frente de casa e eu fui lá abrir e conversei com eles assim da janela do carro. E eu falando que eu tava assim, com muitas dores ainda e tal. E a minha sogra lembrou de um amigo que anos atrás teve algo muito parecido com o que eu tava descrevendo. E ela procurou na internet na hora e ela lembrou do nome do que era. E ela falou, Grace, vê se é isso. E eu entrei em casa e eu abri o link, terminei de me arrumar para ir no médico, abri o link e quando eu abri o link e li, gente, era exatamente o que eu sentia. Descrevia tudo, assim, ó, porque eu já tava me sentindo doida, eu pensava assim, ó, meu Deus, eu tô falando para as pessoas, mas eu pareço louca porque é uma coisa tão estranha. Nunca tinha ouvido falar de nenhuma coisa que fosse desse tipo, né? Então, era muito doida, assim. E quando eu li, gente, eu pensei assim, Senhor, é isso, sabe? Assim, foi uma tranquilidade, assim, me trouxe um refrigério naquela hora. E eu tenho certeza de que foi o Espírito Santo que revelou para minha sogra, que lembrou a minha sogra dessa situação. E eu dei pro meu marido ler, pro Pi ler, e ele leu e ele falou, amor, é isso.
Eu falei, então eu não vou no ortopedista, eu vou no Dr. João, que é um clínico geral que a gente sempre vai, para ver o que ele diz, né? Não vou dizer o que é, obviamente, não vou chegar lá com o diagnóstico, mas eu vou lá para ver o que ele diz e conforme for eu vou falar sobre isso. E aí eu fui no Dr. João, meu marido foi junto, porque eu podia entrar no consultório e estar com uma crise na hora e eu não ia conseguir falar. Então ele foi comigo e eu só falei todos os sintomas, tudo que eu senti, que foram episódios, enfim. Ele me examinou, ele sentou na cadeira dele, ele olhou pra gente, ele falou, isso é neuralgia do trigêmeo. É uma doença no nervo trigêmeo, que é um nervo que nós temos nas duas faces, mas no meu caso só doía o lado direito. E ele realmente dá como se fossem choques, assim, né, onde ele passa. Ele vem do cérebro e ramifica nessas regiões que eu falei. E é raro, não é uma coisa comum. Ele pode ser causado por N motivos, os médicos não sabem ainda. E ele me deu alguns remédios e me mandou voltar na outra semana, não me encaminhou para nenhum especialista. Vim para casa, comecei a tomar os remédios e em um dia eu acho que eu já estava bem melhor, eu já não estava sentindo as dores, só que o remédio me dopava, eu ficava muito ruim. E a gente agendou um neurologista, porque aí, claro, sabendo o que é, a gente pesquisa para saber quem é o especialista, onde a gente deve ir. E aí a gente agendou um neurologista, na mesma semana eu fui nele. E aí ele, né, falei tudo o que estava acontecendo, ele confirmou o diagnóstico. Ele é uma doença que ela é diagnosticada clinicamente, não é por exames que ela é diagnosticada, é um médico pelos sintomas que vai dizer que você tem isso. Então ele confirmou que era isso mesmo. Ele viu os remédios que o Dr. João tinha passado, ele falou, não, ele não, né, não tá de tudo errado, mas tem um tratamento que é específico para isso, então a gente vai mudar. E mudou o remédio e me pediu uma ressonância para ver se tinha alguma coisa dentro, né, do rosto, enfim, que estava batendo no nervo, que estava causando isso, que podia não aparecer, mas podia aparecer. E aí eu saí do consultório, comecei o tratamento correto, com a menor dose que possível, né, para esse tipo de tratamento. Comecei esse tratamento, ainda tinha episódios de dor, porém mais fracas, não eram tão seguidas também. E fiz a ressonância magnética. Saiu o resultado da ressonância, fui no médico, ele aumentou um pouquinho a minha dose do remédio, e ainda é uma dose bem baixa, assim, né, considerada para o que pode ser tomado. E graças a Deus, assim, tá super controlada a neuralgia, porém, no resultado da minha ressonância saiu que eu tenho um aneurisma do lado esquerdo. É um aneurisma de quase 4 milímetros, ele tem 3,9 milímetros e ele tá numa bifurcação de artérias e ele é mais aqui na frente, pelo que o médico me falou. E ele me explicou tudo com relação ao aneurisma, assim, né, para me tranquilizar. E me encaminhou para um neurocirurgião, porque aí o neurocirurgião que cuida dessa parte do aneurisma. Fui no neurocirurgião, fiz um outro exame, que é o... esqueci o nome. É um exame que é pela artéria, vem pela virilha, sobe a artéria, vem até aqui, arteriografia cerebral. E aí eu fiz esse exame. É um exame bem enjoadinho, assim, eu fiquei bem ruinzinha até, assim, 3 dias eu tive que ficar off, ficou bem dolorido no local. No dia, assim, foi bem incômodo, né, fazer o exame mesmo foi incômodo, apesar de ter anestesia local. E aí, com esse exame, confirmou, né, o tamanho dele, confirmou que eu realmente tinha, confirmou que a minha artéria do lado direito também tem paredes, né, propícias para de repente ter um aneurisma, não quer dizer que vai ter, né, mas que tem esse outro. E aí a gente na consulta, que já foi 2 dias depois, né, com o neurocirurgião, ele conversou com a gente, explicou toda a situação e ele falou que o ideal seria realmente tratar, e o tratamento é cirúrgico, que poderia ser endovascular, que é mais ou menos como o exame pela virilha, enfim, ou intracraniano, que aí é cortando realmente aqui o crânio, né, que vem daqui assim até mais ou menos aqui a orelha. E pelo local, pelo tamanho, pela minha idade, por tudo que ele viu, ele acha, né,
um pouco mais seguro fazer intracraniano. Realmente o intracraniano hoje é bem menos feito do que já foi antigamente. Hoje em dia é muito mais feito o endovascular, porém pelo meu caso específico, o ideal é ser intracraniano. E aí eu vou fazer essa cirurgia, estou aguardando aí a autorização da Unimed. Gente, não é um bicho de 7 cabeças, existem muitas doenças piores, existem muitas situações piores, né, do que a minha, e eu tenho certeza disso. Mas o que eu quero trazer, porque não é algo fácil de se ouvir, não é algo fácil de se descobrir. E quando eu descobri tudo isso, foi uma enxurrada de coisas na minha mente, assim, foram muitos pensamentos, foi ver meu marido muito preocupado, né, com sentimento de perda e tudo mais, e natural, até pela história dele. Quem não sabe, ele perdeu a mãe com 16 anos, apesar do Senhor já ter curado. Quando vem uma situação assim, acaba aflorando os sentimentos, né? E eu tenho 2 filhos, né? Então, assim, dá um receio. Sim, dá um receio. Meus pais também ficaram, né, preocupados e tudo mais. Mas nós servimos a um Deus que é um Deus que faz milagres, que é o médico dos médicos, aquele que tudo pode. E ele traz uma paz que excede todo entendimento. E ele me mostra que isso que eu estou passando não é só por passar, é porque ele quer me ensinar muitas coisas, é porque ele quer me fazer melhor, é porque ele quer me fazer diferente do que eu sou. E porque ele quer me usar também para ajudar outros a entenderem isso e viverem isso e serem isso também, né? E quem sabe alguém está passando por algo parecido com o que eu estou passando e talvez isso ajude. E ele me deu uma palavra que está em Isaías 43, e essa palavra foi dada primeiro pelo meu marido. Ele entendeu que era para me entregar essa palavra, e depois uma amiga, né, uma irmã em Cristo, que é um exemplo para mim, ela é uma inspiração para mim, também me entregou a mesma palavra. E eu tenho certeza de que essa palavra é de Deus para minha vida, e eu espero que seja para a tua também. E ela fala assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, no caso, ó Grace, no caso, ó você, e que te formou, ó Grace. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas, pois porque estou contigo. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Ele me fez, ele me criou, ele pensou em cada detalhe do meu ser, ele cuidou de mim até aqui e ele vai continuar cuidando. Ele sabe o dia em que eu nasci, sabia o momento em que eu ia nascer, sabia quem seriam meus pais, e ele é quem sabe o momento em que eu vou partir. E para a honra e glória do Senhor, eu vou partir para a glória. E isso já me alegra, né? E é só ele que sabe, mas foi ele que me fez, e se ele me fez, como eu vou questionar, como eu vou duvidar de que ele não continua comigo mesmo nesse momento, né? Então, assim, eu continuo crendo, sim, no Deus que eu sirvo, eu continuo crendo, sim, que ele cuida de mim, que ele me ama com um amor que é incomparável. E eu quero dizer que ele também te ama, que ele também cuida de ti, e que independente do que tu estejas vivendo, do que tu vai viver, do que tu já viveu, ele sabe que se tu entregar a tua vida nas mãos dele, ele vai cuidar de uma forma tão linda. Ele trabalha enquanto nós dormimos. É tão legal pensar isso, né? É tão maravilhoso pensar isso. E eu tenho vivido um tempo onde eu estou muito mais sensível, tanto às coisas que eu vejo, que são físicas, as pessoas, a natureza, a criação, né, que é tão incrível, muito mais sensível à voz de Deus. E
ele tem me feito entender que o propósito de tudo isso é me fazer depender dele cada dia mais. É me fazer entender que independente do que eu tô vivendo, ele tá cuidando, ele tá ali e ele vai continuar. E ele cuida de mim e ele cuida de ti. Então, entrega a tua vida nas mãos dele. Entrega realmente, assim. Se você não entregou ainda, entrega. Se você já entregou, descansa. Independente do que tu tá passando, porque ele cuida. Meu pai passou, eu não sei se faz 2 anos já. Faz, porque foi antes da pandemia. Então deve fazer aí uns 2 anos e alguns meses. Meu pai passou por uma cirurgia do coração e descobriu um problema que ele nem sabia o porquê, né? Nem sabia o porquê. Ele nem imaginava que tinha. Deus lá no passado fez com que ele arrebentasse o tendão dele, fizesse uma cirurgia onde ele não pudesse mais jogar futebol, fazer esporte intenso. E ele parou de fazer. E quando ele descobriu, anos depois, o problema do coração dele, o médico falou que ele poderia ter morte súbita a qualquer momento, a qualquer esforço que ele tivesse feito. Então a gente viu o cuidado de Deus ali. A cirurgia dele era muito mais delicada do que a minha, e o Senhor cuidou, e hoje ele tá aqui, tá super bem, tá saudável. O Senhor me fez ter uma neuralgia do trigêmeo, uma doença rara sim, doeu sim, mas suportável também, para que com isso eu conseguisse descobrir o aneurisma que eu tenho. E aí, se eu não tivesse tido isso, eu nunca teria descoberto isso, e se ele rompesse em algum momento, seria muito pior do que a cirurgia que eu vou fazer. Então, assim, o que eu quero te dizer é que existem coisas que acontecem e a gente não entende, mas é porque ele quer mostrar algo, ele quer preparar para que a gente depois possa viver o que vem, né? No pós. Então, assim, Deus cuida de todos os detalhes, ele faz de uma forma que só ele sabe fazer. E realmente é ele que cuida, eu não preciso temer. Eu preciso descansar. Eu preciso desfrutar da paz que excede todo entendimento. E o que eu tenho buscado hoje é viver o contentamento. O contentamento é eu viver feliz, eu ter alegria plena, independente do que eu estou vivendo. Por mais difícil que esteja o dia, por mais cansada que eu esteja muitas vezes, por mais... Eu nem falei, hein, gente, o remédio teve um monte de efeito colateral, viu? Eu fiquei sem conseguir trabalhar 1 mês e pouco, o remédio da neuralgia, assim. Então, foram várias coisas que aconteceram nesse meio, tô resumindo, né? Mas o principal é dizer que Deus cuidou o tempo todo e Ele continua cuidando. Então, viver contente é o que eu tenho buscado e é o que eu quero te trazer hoje, né? Tenta viver contente, sabe? O mundo tá tão cheio de desgraça, tão cheio de tristeza, né? Mas, independente do que tá acontecendo na tua vida, busca viver o contentamento, busca viver a alegria que Deus pode te dar, que é uma alegria que também excede todo entendimento, porque é uma alegria que não dá para explicar, é uma paz que não dá para explicar. Então é isso, gente, né? Eu queria compartilhar um pouquinho, espero voltar em breve, compartilhar como foi a cirurgia, como foi todo esse processo né, de agora até lá e no pós. E se Deus quiser, aí muitas coisas, né, para serem compartilhadas ainda, porque se o Senhor me ensina é para isso, é para compartilhar, não é para que eu absorva e fique ali quieta, não. Então, se você está aprendendo também, fala também, porque é para isso que a gente aprende, é para compartilhar e ajudar outros a viverem também e entenderem aquilo que Ele tem, né, nos ensinado, nos mostrado, nos revelado, tá bom? Um beijo, né? Deus te ama, assim como Ele me ama e tem cuidado de mim e de ti. Beijo!